Oi, gente, está começando mais um episódio do Resenha Delas. Hoje a gente vai falar sobre o próximo compromisso da seleção brasileira. Estou aqui com as nossas comentaristas maravilhosas, Bia Custódio, Mel Belá e Isa Pulso. Se apresentem, meninas. Oi, gente, eu sou a Bia, finalmente de volta ao estúdio e estreando no estúdio Resenha Delas e eu tô muito animada. Oi, gente, eu sou a Mel Belá, espero muito que vocês gostem do novo episódio. Oi, gente, eu sou Isa Pulso, espero que vocês gostem do episódio de hoje, que vai ser muito legal. Se você acompanha, as redes do Pitaco, vocês já sabem que o FIFA Series está batendo na porta e que as nossas canarinhas irão com tudo, né? É o último teste, assim, para a Copa do Mundo, vamos dizer. Mas, se você está perdido, Bia, filtro. O que é o FIFA Series? Explique pra gente. O FIFA Series é um campeonato disputado por seleções do mundo todo. São seleções de diferentes confederações que geralmente não se enfrentam, né? O Brasil vai enfrentar o Canadá, a Coreia do Sul e a Zâmbia. E vai ser os jogos todos na Arena Pantanal, em Cuiabá, essa semana. E é importante ressaltar que terão vários jogos, acontecendo em vários outros países diferentes, inclusive do masculino, mas o Brasil do masculino não participa. Mas o nosso foco, a nossa seleção, então a gente só vai falar do Brasil mesmo. E já quero entrar num assunto, para quem vai vestir a nossa amarelinha, quero entrar nessa discussão importante. O que acharam da convocação de Arthur Elias, Isa? Bom, como a gente falou no Pitaco Informa e em alguns outros programas, o Arthur Elias ele está testando muito o time e trazendo algumas novidades cada vez mais, como o caso das defensoras da Paloma Maciel do Cruzeiro e a Raíssa Bahia do Palmeiras. Outras diferenças também das últimas escalações foi o retorno da Isa Haas e da Angelina. E, além disso, também tivemos a goleira Camila voltando depois da Lorena ter saído do time. E é uma escalação que está mostrando que o time está montando cada vez mais e ainda está sendo construído aos poucos. Quer complementar, Mel? É isso mesmo. O Arthur, ele tem, comumente, ele traz convocações muito diferentes, então ele está sempre trazendo novidades. Como a Isa falou, a gente tem o retorno de algumas jogadoras que elas costumam ser muito importantes para a escalação, então são jogadores que não estavam na última convocação, mas que comumente marcam presença nas anteriores, então é interessante a gente vê-las de volta para a disputa do campeonato e para a gente realmente ter uma ideia de como vai ser, de como ele vai montar e estruturar o time para a Copa do Mundo, que está cada vez mais perto. A gente teve o retorno da Angelina, por causa como ela está na liga estadunidense. Vocês acham que faltou a Marta? Dava para convocar? Eu acredito que não, eu acho que ela é uma peça muito fundamental, mas eu acho que o time, cada jogo que passa, está tentando criar uma consistência, está tentando criar um entrosamento. Então, eu acredito que a volta dela pode quebrar um pouco ali o entrosamento do time. Mas, querendo ou não, ela é uma peça fundamental. Eu acho que talvez mais pra frente ela pode voltar. Perdão. Pode falar. Eu acho que, como ela ainda não está jogando no Orlando Pride, pelo menos não está como titular, ainda não é a hora, de assumir tanta responsabilidade, que a gente sabe que ela carrega muita coisa com a camisa da seleção. Então, acho que realmente não é o momento dela começar. Mas para a Copa? Ao meu ver, tá. acho que sim, acho que é meio obrigatório. Então tá bom. Outro ponto importante que eu quero trazer para o debate da convocação é sobre a convocação da Gil, particularmente, eu fiquei surpresa, não por questões táticas, obviamente, mas sim por toda a polêmica que aconteceu com ela. Foi muito recente, foi muito em cima a convocação. Para quem não sabe, a Gil ela joga pelo Atlético de Madrid e na partida contra o Tenerife, na Copa da Rainha, ela foi acusada de racismo. E a Mel vai explicar melhor a situação para a gente comentar um pouco. Então, no dia 17 de março, não faz muito tempo, então o que a Isa falou é realmente muito recente. A gente teve a semifinal da Copa da Rainha e durante a partida entre Atlético de Madrid e Tenerife, a gente tem um lance que é um pouco polêmico, que resulta na expulsão de uma das jogadoras do Tenerife e nisso acaba ocasionando uma briga generalizada. Então, muitas jogadoras se envolvem numa discussão, entre elas a Fatou Dembélé, que é uma das jogadoras do Tenerife, e durante os 44 do primeiro tempo, e durante essa discussão, a Gil Queiroz, que é a nossa jogadora brasileira, ela estava envolvida. Uma outra jogadora do Tenerife, que é a Noélia Ramos, ela acaba acionando o protocolo de antirracismo e acusando a Gil de ter feito uma injúria racial perante a sua colega, que era a Fatou, e isso acaba ocasionando, assim, uma confusão ainda maior. Então, a gente tem uma discussão que acaba se intensificando mais. A arbitragem, ela não participa naquele momento, ela alega não ter escutado
o acionamento do protocolo de antirracismo por parte da Noélia, e o lance fica paralisado, o jogo fica paralisado por mais tempo depois, quando a Noélia novamente aciona o protocolo. Então, foram situações assim... É uma situação muito delicada, então foi muito rápido, a gente não tinha, assim, as câmeras não pegavam exatamente o que estava acontecendo, porque era uma confusão, era uma discussão, não dava pra gente saber. E no dia seguinte, a Gil, ela vem publicamente nas redes sociais se pronunciar sobre o que aconteceu, então ela nega veemente ter feito algum tipo de injúria racial. E o Atlético de Madrid também se posiciona nas redes sociais a favor da jogadora. A arbitragem diz que seguiria com o protocolo de antirracismo, que ia fazer a apuração dos fatos. E aí a gente logo em seguida tem a convocação dela por parte do Arthur Elias. O Arthur Elias, ele vem a público na imprensa explicar qual foi a decisão dele perante a polêmica. Então ele diz que tanto ele quanto a comissão técnica, eles foram atrás de fazer apuramento dos pontos. Então eles foram entender o que aconteceu, foram ver qual era o resultado, enfim. Mas acabou que a convocação saiu antes de ter qualquer tipo de finalização do processo. E ele diz que conversou com ela, então, tendo em mente a visão de caráter que ele tem dela, o que ela falou, o depoimento que eles pegaram, enfim, eles decidiram convocar porque eles não acharam que seria necessário deixá-la de fora, não acharam que isso prejudicaria, e aí eles acabaram convocando, mesmo que o processo aberto do protocolo de antirracismo não tivesse sido finalizado. Então, a gente não teve um resultado se a Gil foi ou não foi realmente... fez, se ela realmente atuou daquela forma. E a gente tem a convocação dela para a seleção no momento em que, assim, a gente não sabe realmente se seria a melhor coisa por conta da polêmica. Eu acho que a gente ainda está numa fase de testes, como a gente falou na convocação. A gente ainda tem muita novidade, não é... Óbvio que o FIFA Series é uma competição muito importante, mas ainda não é a Copa do Mundo. Então, assim, para mim, valia esperar. Valia porque o Brasil é um país que luta muito contra o racismo, né? A gente tem até o Vini Júnior, que é uma figura no futebol que está o tempo todo lutando contra isso. E quando acontece com uma jogadora nossa, a gente meio que coloca 2 pesos, 2 medidas. Então, eu acho que não valia a convocação. Eu acho que sim, deveria esperar o processo acontecer. Esse negócio de não tinha câmera para comprovar, não tinha o microfone, é o caráter dela, é o que sempre falam pro Vini, e a gente sabe que é um saco. Então, assim, para mim valia esperar, é uma coisa que é muito pesada e que não vale a convocação, assim. O que vocês acham? Eu concordo, eu acho que a decisão que ele tomou representa a seleção como um todo, porque, querendo ou não, ele disse que ele foi atrás, ele conhece a família dela, conhece o caráter, mas é algo que não tem provas, mas eu acho que não é por isso que ele tem que ter tomado essa decisão. Eu acho que dava para esperar, como a Isa falou, a gente está em um momento de muitos testes, tem diversas jogadoras que poderiam ter entrado no lugar dela. Eu acho que foi uma decisão equivocada também, porque também representa o posicionamento dele, e eu acho que a seleção não fala só sobre dentro de campo, mas tudo que o Brasil em si representa, sabe? Então, achei equivocado também. Eu acho desnecessário. Se caso seja comprovada, né, isso que ela fez, tipo, fica muito ruim, né, para a imagem da seleção, fica ruim para a imagem do Arthur Elias, ele ter defendido ela publicamente, e eu acho que é muito arriscado mesmo, e desnecessário porque ele não precisava disso agora, né, que nem você falou, não é a Copa do Mundo ainda, então... Tem tantas jogadoras merecendo oportunidade, ele tem esse perfil de rodar bastante o time, ele poderia ter dado oportunidade para outra pessoa, né? Sim, realmente um caso muito complicado, né? Mas como a gente falou, o FIFA Series ele acontece nos dias 11 a 18 de abril, e o Brasil vai jogar em casa, né, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Isa, conta pra gente o que podemos esperar dos nossos adversários. Bom, as canarinhas vão enfrentar a Coreia no dia 11, a Zâmbia no dia 14 e o Canadá no dia 18. Falando um pouco mais sobre cada seleção, a Coreia do Sul é uma equipe que se caracteriza bem pela organização dentro de campo. Ela participa de várias competições grandes internacionais. Na Copa do Mundo de 2023, ela não avançou além das fases de grupo e mostrou um resultado que tinha muita dificuldade para competir com seleções de maior nível técnico e físico, mas é uma seleção que tem um bom desempenho em competições continentais, como na Copa da Ásia, em que costuma alcançar fases decisivas, mas as campanhas recentes elas mostram um time organizado e mostra que cada vez mais eles estão tentando
se igualar às outras seleções e virar uma potência do futebol. A Zâmbia é uma seleção um pouco apagada, que a gente não ouve muito falar, mas que tem ganhado visibilidade aos poucos, ganhou um pouco mais de visibilidade na Olimpíada de Tóquio, em 2020, e na Copa do Mundo de 2023. Apresentou muitos resultados irregulares, porque é uma equipe que se destaca muito ofensivamente, mas deixa muito a desejar defensivamente. Também ele se destaca muito pela sua força física e pela velocidade. Então, as jogadoras de forma ofensiva, elas se destacam muito, mas na parte defensiva elas realmente deixam a desejar. E eu acredito que o Brasil ele pode levar a vitória nessa partida, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que é capaz de tomar alguns gols. E eu acho que o Canadá vai ser o confronto mais difícil que o Brasil vai enfrentar, porque o Canadá é uma das maiores potências do futebol feminino. A equipe continuou entre os principais rankings da FIFA, depois do título em Tóquio, em 2020, mas na Copa do Mundo, em 2023, também foi eliminada na fase de grupos, o que acabou gerando questionamento sobre a decisão do elenco e a escalação do Canadá. Mas também conta com umas jogadoras muito decisivas, que quando é para fazer, elas realmente fazem. Então, acho que vai ser um confronto muito difícil, mas a competição segue em aberto. Eu acho que o Brasil tem grandes chances de levar as 3 partidas, se muito bem organizado e consolidado, eu acredito. Eu acho que é assim. Nos amistosos, a gente também era preferido, a gente também tinha essa impressão de que o Brasil iria representar, que iria comandar os jogos, que iria realmente ser um amasso e, né, fomos amassados. Então, eu acho que a gente ainda tá com uma equipe... Óbvio que são testes, que ainda tem 1 ano para a Copa do Mundo, mas é uma equipe instável, é uma equipe que não consegue manter os 90 minutos de jogo do mesmo ritmo. Se começa bem, no segundo tempo já desanda, já leva gol. É uma equipe que não consegue manter a mesma qualidade no ataque e na defesa. Então, óbvio que o Brasil sempre vai entrar como um favorito na maioria das vezes. A gente tem uma equipe muito forte, a gente tem referências do futebol na nossa equipe, mas hoje em dia eu acho que não tá dando mais para duvidar de nenhuma equipe. Porque realmente os níveis estão se igualando, né? Foi igual você falou, que a Coreia tá lutando para chegar nesse nível e... Enfim, Mel, o que você espera? Eu acho que, assim, a gente não teve uma boa experiência nos últimos amistosos, foi o que falou, a gente foi com muita expectativa e a gente acabou se decepcionando. Óbvio que tem a questão de ser um período de desenvolvimento e um período de teste do elenco, então o Arthur, igual a Bia falou, ele tem um perfil de alternar muitas convocações, então ele testou muitas jogadoras novas, só que mesmo assim, foi o que você falou, não dá pra gente chegar garantindo alguma coisa, porque se ele for testar da mesma forma que ele fez nos amistosos, a gente pode esperar tudo por parte do Brasil, da mesma forma que a gente pode esperar um estilo de jogo avassalador, em que as meninas vão golear, em que as meninas vão se sair muito bem, a gente também pode esperar um desempenho muito, assim, mediano por parte da defesa, por parte do ataque, por parte do meio-campo. A gente nunca sabe exatamente o perfil de jogo que o Brasil vai apresentar. Então, assim, eu acho que não está nada garantido. Eu acho que vai ser um campeonato muito interessante da gente ver o perfil do Brasil perante essas seleções, e eu acho que vai ser, assim, mais um período de teste, mas a gente realmente precisa estruturar o time para garantir que a gente vai chegar na Copa do Mundo e vai jogar a melhor forma, o melhor futebol que a gente tem para apresentar e não vai fazer o que a gente fez, por exemplo, nos amistosos que passaram. Eu espero que sim. Teve algo que eu vi, que eu achei muito curioso, que nenhuma das 4, inclusive o Brasil, passou da fase de grupos na última Copa do Mundo. Então, tipo... Preocupante. É muito preocupante. Eu espero que o Brasil vá muito bem, porque foi uma decepção, né, a Copa do Mundo. E que o Brasil vá bem, né, pra já no ano que vem já chegar com mais confiança, mais estruturado. Eu falando em estrutura, uma discussão que eu queria muito trazer é porque o Brasil jogará em casa, assim como será a Copa do Mundo, né, de 2027. Como vocês veem esse FIFA Series sendo aqui como, tipo, um marketing para a Copa do Mundo, assim? Como a gente pode trazer esse público para ser aquele esquenta para a Copa? Esperamos que a seleção represente, né, para o público ficar animado também. Mas como vocês veem o fato da FIFA Series ser aqui para a Copa do Mundo, já pensando na Copa do Mundo? Pode ir, Isa. Eu acho que é uma chance de aproximar a seleção com o público, dar mais visibilidade também para o futebol feminino, principalmente o futebol brasileiro, que muitas pessoas não acompanham, e eu acho que trazendo esses jogos dentro do Brasil para a nossa realidade mesmo,
Eu acho que isso é muito importante tanto para o desenvolvimento da equipe como para os torcedores acompanhar o time, ver quem são as jogadoras, ver o desempenho delas e ajudar também a comissão técnica, porque a torcida estando ali acompanhando, ela cobra mais, ela torce mais e isso afeta o desempenho dentro de campo também. E eu acho que para a Copa do Mundo isso pode dar mais segurança, as meninas vendo que elas têm uma torcida, vendo que elas têm uma rede de apoio. Eu acho que isso pode ajudar cada vez mais, porque não importa você só jogar bem dentro de campo, você tem que ter uma rede de apoio por fora e saber que as pessoas estão torcendo por você e te apoiando. Eu acho que eu vou puxar, eu concordo com tudo que ela disse, eu acho que eu vou puxar só um pouco para uma parte mais negativa, que foi o que você falou da questão do marketing. É muito importante realmente a gente ter uma competição como essa sendo sediada em solo brasileiro, estando um ano da Copa do Mundo, que também vai ser aqui, mas é muito triste a gente ver que a CBF e que as organizações responsáveis, elas não se importam o suficiente, elas não dão a devida importância e urgência ao ponto de realmente vender o produto que eles têm. Então, a gente não vê um marketing bem feito sobre isso, a gente não vê anúncios, a gente não vê, tanto nas redes sociais, em qualquer meio, em qualquer veículo de informação, a gente não vê as pessoas falarem sobre a FIFA Series, a gente não vê as pessoas falarem muito sobre a Copa do Mundo. E, assim, são eventos importantes que merecem a devida urgência. A FIFA Series está batendo na porta, daqui a menos de um ano a gente tem uma Copa do Mundo em solo brasileiro, que é extremamente importante para o desenvolvimento, para a evolução e para a visibilidade, igual ela falou, do futebol feminino, da modalidade, para todos os países. Só que a gente, na prática, a gente não tem um bom marketing, enfim, a gente não tem, assim, as organizações responsáveis, elas não demonstram o interesse e a importância que elas deveriam para isso. Então, eu sinto que a gente poderia estar fazendo muito mais por ambos os campeonatos, tanto pela Copa quanto pelo FIFA Series, e pela modalidade como um tanto, mas a gente não está fazendo. Eu sinto que isso peca um pouco nesse quesito. Eu acho que, o fato de passar na Globo já foi uma grande evolução, porque a gente vê vários campeonatos e vários jogos que não tem transmissão nenhuma, não tem informação nenhuma. Então, acho que passar na Globo já é um avanço. Porém, realmente, esse marketing, a gente vê o Instagram da Seleção Brasileira fazendo uns reels bobos para tentar puxar a divulgação e é isso, é meio que elas por elas. E é um campo que está muito nichado. Então, só sabe do futebol feminino quem acompanha o futebol feminino. É uma bolha. Então, assim, é só se você pesquisar, é só se você ir atrás. E muitas vezes a gente, para fazer a apuração, sofre para ter uma informação de um jogo, a informação de uma jogadora. Então, realmente, eu acho que são competições muito grandes. São oportunidades muito grandes, né? Que são passadas batidas, assim como a Mel falou. Eu acho que seria muito interessante, realmente, tipo assim, igual você falou, a gente precisa ir atrás das informações sobre o futebol feminino para que elas cheguem até a gente, porque é uma coisa muito nichada, é uma bolha. Então, você não vai saber sobre isso se você não pesquisar e se você não acompanhar. Então, seria muito interessante se as organizações responsáveis, se as pessoas que estão por trás disso se pronunciassem, se importassem o suficiente para fazer com que as informações cheguem para todas as pessoas que estão dentro, não só nem dentro da bolha do esporte no geral, mas para todo mundo, até para quem não acompanha nenhum tipo de modalidade. Porque é muito interessante, é muito importante quando a gente olha para a história do futebol brasileiro, para a história do futebol feminino brasileiro e mundial, que a gente está tendo uma Copa do Mundo há menos de um ano, sendo sediada aqui, que a gente tem o FIFA Series em Cuiabá, que é uma cidade que também não tinha muito contato. A gente via, por exemplo, os amistosos da seleção eram sempre nichados no eixo Rio-São Paulo, então principalmente aqui em São Paulo. Então é muito legal o fato da gente ter a FIFA Series também fora desse eixo, para levar o futebol feminino para outras regiões. E a gente não vê esse marketing todo por trás disso. Teve algo que foi um ponto positivo, eu achei, assim, né? É meio que o mínimo, mas que os jogos da seleção são à noite, né? Porque tiveram 2 horários, né? Às 3 horas tem jogo e às 9h30 tem jogo aqui no Brasil. E todos os jogos da seleção brasileira são às 9h30. Então, tanto por questões televisivas, que eu acredito que foi o principal motivo dessa escolha, mas também para que o torcedor consiga ir, né? Tipo, jogo 3 horas da tarde, ninguém ia conseguir aparecer e a venda dos ingressos também estão num preço até que ok por ser seleção, então os ingressos mais baratos são R$60. Então, acho que eles estão tentando aproximar o torcedor, assim, é um começo, né? Mesmo com todos esses problemas, a gente está avançando para algum lugar. Eu acho que a questão de informação, assim, que a Mel estava falando que não chega, é algo que preocupa porque a gente parou num tempo onde o futebol feminino é chato, o futebol feminino é ruim, não vamos acompanhar. A gente parou ali. Gente, a gente fez o resenha delas da rodada do Brasileirão, da terceira rodada do Brasileirão.
foi uma Muita coisa puta de uma aconteceu. rodada, cara. Foram clássicos. Esses tempos pra trás a gente teve um São Paulo e Palmeiras aí que foi uma aula de futebol, entendeu? Foi uma aula de futebol. A gente teve, acho que foi a Copa América, que foi Brasil e alguma equipe que eu não Colômbia. lembro. Colômbia, que foi Que um foi baita um jogo. puta jogo, que Inclusive, foi a pros Marta se pênaltis. mostrou Foi, porque que ela é foi Colômbia, a foi a melhor final. jogadora do Foi planeta Terra. absurdo, eu lembro desse jogo. Gente, Incrível. tipo, quem me assistiu aquele jogo, olhar pra mim e falar, o futebol feminino é ruim, perdão, mas eu não aguento. Então, assim, só que quem assistiu aquele jogo? Quem acompanha o futebol feminino já. Muita gente nem sabia que o Brasil estava numa final, que o Brasil estava competindo, que existe uma Copa América feminina. Não, e até mesmo na final, foi um puta jogo, a final da Copa América feminina, e a gente teve um puta descaso por parte da transmissão, porque durante a premiação do Brasil como campeão da Copa América, a transmissão foi cortada, a gente não conseguiu ver o Brasil ser premiado, porque a transmissão cortou, simplesmente cortou pra passar, eu não lembro agora, mas pra passar alguma outra coisa, e a gente não viu a premiação do Brasil ser campeão depois de um jogo absurdo. Tipo, Inclusive, isso é uma pauta, né? A Globo vai transmitir, mas vai transmitir como? Com Como? que qualidade? Que Apareceu, cobertura, né? exato, apareceu qualquer informação. Vão cortar o jogo e é isso ou vão deixar? E outra questão é até a questão de Copa do Mundo. Qual vai ser a estrutura na Copa do Mundo no Brasil? Como que a mídia vai divulgar? Como que vão fazer? Porque, assim, Copa do Mundo masculina tá aí, a gente só escuta disso. Só que a gente só escuta disso há uns 5 anos. Copa Feminina tá 1 ano e ninguém fala nada. Gente, eu peguei carona com um cara que nem sabia que ia ter Copa Feminina no Brasil. Quando chega a Copa do Mundo masculina, quem não acompanha o futebol vai acompanhar, todo mundo, a pessoa nunca viu um jogo de futebol, mas chega a Copa do Mundo, a pessoa vai assistir. E no futebol feminino, infelizmente, não acontece isso. A gente já comentou em outros programas sobre os horários dos jogos, que às vezes um domingo não tinha nenhum jogo e acontecendo vários jogos da seleção feminina do Brasileirão, quer dizer, e nenhum jogo era televisionado, ninguém falava sobre, mas aos poucos as coisas estão mudando. Agora, esse horário das 9h30 é um horário melhor e a gente espera que as pessoas consigam acompanhar um pouco mais e fazer parte realmente do time como um torcedor realmente, e não só sobre uma pessoa que nem sabe o que está acontecendo. Voltando pra... Você ia falar mais uma coisa? não, pode... Voltando pra FIFA Series, né? Eu quero saber de vocês, de cada uma, o palpite pro jogo. Então, aqui a gente pode até fazer uma aposta depois. Mas, então, temos Brasil e Coreia, Brasil e Zâmbia e Brasil e Canadá, certo? Palpites, Isa. Falar o placar? Não, você pode falar uma Tá. análise, como você acha que vai ser o jogo, e se quiser Eu acho chutar um placar aí. que vai ser um jogo muito trancado, porque a Coreia é uma equipe muito bem organizada. Eu acho que eles vão jogar muito fechados e acredito que o Brasil vá um pouco mais pra cima, mas acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu tô torcendo pela vitória do Brasil, então eu vou chutar 1-0 ali. Eu acho que vai dar pro Brasil. Mel. Eu acho que Brasil e Coreia, foi o que a Isa falou, acho que vai ser um jogo um pouco mais travado, acho que vai ser mais equilibrado. Eu acho que pode ser que a gente tome um gol ou outro, porque, assim, depois dos últimos amistosos, eu não vou estar confiante o suficiente para falar que a gente vai ganhar sem tomar nenhum tipo de gol. Então, eu acho que pode ser, sei lá, um 2-1 ou 3-1 pro Brasil, se tudo der certo. Amém. Também. Nossa, eu acho muito difícil opinar sobre os jogos do Brasil, porque a gente nunca sabe qual vai ser a escalação, né? Então, Tem isso, né? a gente torce muito pela vitória. Eu acho que Brasil e Coreia vai ser um bom jogo, mas eu vou ser um pouco mais pé no chão. Acho que 1-0 ali sofrido, a gente consegue. Eu acho que o Brasil não vai ficar sem levar gol. Eu vou junto com a Mel. Mas aí, posso chutar o mesmo placar? Chuta. Eu acho que vai ser 2-1 também pro Brasil, mas eu acho que vai ser um... Gente, eu não vejo... Espero estar errada, mas eu não vejo o Brasil amassando ainda. Eu não vejo um tipo assim... Foi Vamos muito ter que lindo apostar. Costa Rica, 5-2. Foi 5-2? Foi 5-2. Foi lindo. Mas a gente sofreu no primeiro tempo, não foi? No primeiro tempo quase empatou. Foi. Aí no segundo E daí que... no segundo que É. foi? E foi só também, naquele Não, é que depois acabou, a Foi, amistosa acabou começou ali, a bem, gente finge que o depois resto não fazer a aconteceu. Mas, assim, Gastou calma. todos os Não, gols do todos... primeiro e jogo. aí do resto, elas Daí decidiram pra que elas iam frente. ficar reclusas. Mas eu acho que assim... Estamos no Brasil, né?
Ah, isso movimenta muito. Gente, isso dá muito 2x0, gás, mudei. 2x0 pro Brasil, Ai, entendeu? não, eu não tenho muita Não fé vai assim tomar também. gol, vai ser 2x0 pro Brasil. Eu sou clubista, gente, que é isso? Não, eu sou muito clubista, me dói muito falar que o Brasil vai tomar gol, mas é que depois dos últimos amistosos eu tive que Não, aceitar um pouco da minha Pra insignificância. mim, no amistoso, era 10x0 em todo mundo. E tomamos uma coça Então, legal. uma coisa, por isso que eu falo, eu não vou... Mas eu acho vou que me iludir pode de ser. novo, porque se eu tô me iludindo com São Paulo desde que eu nasci, eu vou me iludir de novo com o Brasil. 2x0. E será um jogo feio pra caramba, mas será 2x0. É. Brasil e Zâmbia. Isa. Como eu falei, a Zâmbia é uma equipe que se destaca muito ofensivamente, então eu acredito que o Brasil vai tomar um gol ali. Mas eu até chutaria que o Brasil tomaria mais gols. Mas eu vou chutar... Gols em todos, é isso que eu ia falar. Mas eu vou chutar que o Brasil vai tomar um gol só. Acho que vai ser 2x1 pro Brasil e o Brasil vai dominar o jogo. Brasil e 2 a 1. Zâmbia. Tá. Eu não sei. Eu acho que nesse eu fico um pouco mais confiante. Eu acho que, sei lá, uns 2x0. Justo. É que é muito imprevisível, é o que eu falo. Tipo, a gente saiu de um 5x2. É que não dá pra saber o que esperar. e Não foi dá, o que mas a é gente isso que eu já falei. fez. A gente nunca sabe o que esperar. Porque da mesma forma que a gente nunca sabe o que esperar da convocação, que é sempre uma galera que a gente olha e fala... Trocando Gente, todas o que as é goleiras. isso? O que é essa pessoa? E a gente também não sabe o que esperar do resultado, mas assim... E eu acho que assim, Ok. foi o que a intenção do FIFA Series é pegar seleções que não costumam competir. Então a gente não tem uma ideia de histórico, Exato. a gente não tem uma ideia de histórico de confronto. Então é muito difícil, realmente. Mas 2x0 com o Brasil 2-0. dominando. Tomara, né? Senão vai ser vai ser triste. Corta pra gente chorando na próxima Não, resenha pô. delas, com o placar aqui. Não, vai brincadeira, ser gente. complicadíssimo. Não, A mas eu gente acho que foi o que rindo você do falou. nosso- Vai do ser no nosso Brasil, elas vão tomar vergonha na cara e vão Vai fazer ser melhor do que assim. fizeram no último. Absurdo. Eu acredito também num controle maior do Brasil. Eu vou de 3x1. Caraca! Tô confiante, só pra esse, né? Os outros a gente Você viu vai... que eu animei, né? Eu falei, todo mundo... 3x1? 3x1. Tá. Ó, Brasil e Zâmbia. Gente, com todo respeito à Zâmbia. Com Gente, todo respeito mas à não dá. Zâmbia, 3x0. Mas assim, com todo respeito à Venezuela e o resto também, a gente tomou uma coça. Não, mas não a dá pra Venezuela tá expectativa crescendo assim. aí. Foi México que a gente jogou também? México, Foi. Venezuela. A Liga, Costa você Rica. mesmo falou, a Liga Mexicana tá aí, ó, crescendo todos os Eu dias. tenho não, ponto Venezuela. sensível. A Liga Mexicana, pra mim, é um ponto muito sensível. A Venezuela é um time, é uma seleção que a gente... Um país que a gente conhece, uma seleção que a gente conhece. Agora a Zâmbia, vamos lá, com todo respeito à Zâmbia. 3x0, mas- Brasil dominando. Nossa, Não, tudo entendeu? bem. Eu aceito esse placar também. É isso, então. Eu acho que Só tem que ver quem vai ser a goleira também, né? Tem que Exato, depender tem essa disso. questão. Ele Tem vai que querer sair testar também. a goleira Até porque novinha, pode perdemos ser a que- Lorena, né? É, Mais uma vez. Mas tudo bem. ok. Brasil e Canadá. Eu tenho fé na Agora- nossa linha de ataque. Gente, eu não quero falar que o Brasil vai perder, mas... Não queria, mas... Brasil não e queria. Canadá. Isa? Gente, eu acho... Vou falar um empate, 1x1. Porque eu não quero falar a derrota do Brasil, então eu vou falar um empate 1x1. E espero que o Brasil consiga, pelo menos, fazer um jogo equilibrado. Porque eu acho que o Canadá vai jogar bem, mas eu espero que o Brasil também. Ai, gente, eu sou péssima com palpites, mas assim... Eu tenho um pouco de medo desse jogo. Eu acho que, sei lá... Vai ser equilibrado. Eu acho que eu vou no dela, 1x1 também. Se a gente gol de ganhar, pênalti, é gol papo de de Delore comemorar que muito. ficou. Não, tipo, Falou do você vê? Canadá, baixou o clima. 0 clima. Mas eu acho que eu vou na dela. E se a gente ganhar, é sério, é papo de comemorar muito, porque vai ser... Aí perde pra Relax. Zâmbia e ganha pro Canadá. Imagina, Nossa, exatamente a brasileira. cara delas, é a cara delas. Dependendo da escalação, a gente tem... Não, né? certeza. Dependendo da escalação, a gente já troca o palpite, Gente, acerta. eu vou antes voltar do num jogo assunto. começar. Ou um ano pra Copa do Mundo, vamos lá, né? Essa convocação não... Não, mas Tá na hora de pô, acertar mas agora. é Arthur Elias. Tipo, a cada convocação é tá uma na hora de decepção acertar já. diferente. Você olha assim, você fala. É que assim, pô. a gente... Não vou nem citar nomes, eu vou guardar aqui pra mim. Você testa uma jogadora, fala que ela vai bem no treino. Primeiro jogo dela, ela é expulsa. Daí você me convoca de novo? Daí você me convoca Pra de mim, novo? não faz E, tipo sentido, assim, mas pra eu mim, não vou falar expulsa nada. não... Foi Não, e expulsa foi... Não, foi feio. Com força, Desculpa, entendeu? foi feio. Daí você vai... convoquei uma goleira, vou testar a goleira. Leva 50 mil gols na última competição. Convoca de novo. Daí você leva uma atacante nova. Errou todos os Mas é que chutes, eu todos acho os passes.
Eu acho que é uma questão de elenco. Ele acredita nessas jogadoras. Mas ele acredita demais, eu acho. Não, mas eu acho que ele Ele acredita acredita muito. muito. Tipo Sim. assim, É só assistir, muito. Além do uma que rodada precisa. do Brasileirão. Se você quer testar, assiste uma rodada do Brasileirão e leva testa as jogador- melhores. é. Porque ele tá levando uma galera que, por exemplo, É. eu não vi jogar na Que não Liga faz muito Estadunidense. Daí sentido. leva, nem joga. Nem Tem entra. gente que dava pra ele levar do próprio Brasileirão, que se destaca não só nessa temporada, mas que vem se destacando há tempos, e não leva. E leva uma galera que, assim, eu questiono se realmente deveria estar ali. Ainda mais que foi o que ela falou, falta um ano pra Copa do Mundo. E a gente sabe que o Arthur Elias tem essa de não saber exatamente o que ele quer com as escalações dele, mas assim... E daí o Brasil leva Pô, uma já coça tá na da hora. Zâmbia. E aí a vai culpa reclamar é nossa. depois. Exato, reclama depois. Mas Ok. é Brasil e Canadá, Bia Filtro. Brasil e Canadá, eu vou de 2-2, vai. Que isso? Vou no empate Acho que também. foi muito. Acho eu que acho muito. que Acho que não faz 2 gols. 4 gols Você naquela acha que o partida não Brasil... sai. É que assim, é o que eu falei, depende muito do perfil. A gente nunca sabe o que esperar. O Será perfil que pode sai vir dois com a do Bia Canadá? Zanerato metendo 3 gols no Canadá. Pior, Pô, né? melhor dia da minha vida, seria, com certeza. Mas a gente Tudo. pode vir com, tipo, nenhuma delas querendo jogar futebol. Elas podem estar mais... 0x0, o pior Tipo, jogo. 0x0, que a o gente já pior viu jogo nossa da vida. história da seleção brasileira feminina. Pode ser, é. Pode ser, a gente nunca sabe. Então? Ah, pode ser, vai. Eu confio, gente. Eu tô... Ela tá igual o Arthur Elias, ela tá confiando Ela tá demais. Gente, é que o confiando Arthur bem Elias naquelas confia. jogadoras. 2-2, um jogo terrível. Esse é o confiar da Filtro. É que Ela ele é um colocando tópico toda muito a confiança sensível pra dela. mim, gente. Então, Entendi. tipo... Cara, eu tô confiando no Brasil. 1-0 Brasil, entendeu? É, pode ser também. 1-0 Brasil, vai ser um Clubista, jogo mas tá terrível? bom. Vai ser um jogo, tipo, não vai ser terrível. Eu acho que vai ser um jogo bem jogado. Eu acho que as duas seleções têm capacidade de entregar um jogo bom, um jogo com... Não? Não, sim. Tipo, Mas um é que jogo com eu- várias chances. Daí a gente tá pensando que, tipo, vão ser jogadoras que estão no nível de seleção, vão ser jogadoras que vão estar a fim de jogar futebol. Principalmente o Brasil tem um fator torcida. Então, cara, é um jogo que tem tudo pra ser um jogo bom. Porque ali você não entra, tipo, é a Zâmbia, é a Coreia. Você entra, pô, é uma equipe boa, é uma equipe que eu vou precisar jogar bem, que eu vou precisar estar atento o tempo todo, e eu tenho a minha torcida aqui. É. Então, assim, ou eu jogo ou eu jogo. Por Depende isso que eu de tô tudo botando isso. fé no Canadá, não. Opa. Por isso que eu tô botando fé no Brasil. Porque eu acho que o fator torcida, a Mel falou isso, o fator torcida traz a pressão e traz um tipo, oi, você Não, traz está uma jogando. uma motivação. Tipo, você não quer fazer feio. Você já tá jogando em um lugar que, assim, dificilmente as pessoas têm acesso a você jogando futebol. E aí você vai lá e você vai querer fazer feio na frente da torcida, que, pô, tá Dá pagando motivo pra 60 falar. reais pra ir lá e dá motivo pra falarem mais do que já falam. Então, assim, e olha que a gente ainda tá com palpites que, tipo assim, tão tranquilos, 1-1, 1-0, etc, etc. E a gente sabe que o Brasil é tão imprevisível que a gente pode chegar lá no dia e eles podem fazer um 5 ou 6-0, tipo, É. tranquilamente. É, eu Então, acho que foi o que rolou com os amistosos. Se a gente tivesse chutado o placar, a gente teria errado com muita Todos. certeza. Todos com muita eles, certeza. todos eles. Todos. Eu não colocaria Tipo 2 assim. gols da Costa Rica, eu não colocaria... Eu não Sim, colocaria eu não 5 do Brasil. Eu também não. Era mais fácil colocar 2 da Costa Rica do que 5 do Brasil. Nossa, mas tá com uma fé na nossa Não, seleção, não, hein? aí também não. Eu calma lá. colocaria... Vocês colocariam 5 gols na do Costa Brasil? Rica, com todo o respeito do mundo, a Costa Rica, mas sim. Não, eu Depois, acho que eu sabe não por quê? colocaria cinco, Porque mas uns depois, três eu colocaria. dos amistosos aí delas ok. contra Portugal, contra a Inglaterra, depois da atuação na Copa América, eu estava particularmente achando, meu Deus, eu estou no melhor país do mundo, a melhor seleção feminina. país A do gente vai futebol. chegar, a gente vai ganhar da Espanha, da Inglaterra, Mas a Copa esse do é o meu Mundo. ponto. Se a E gente não. ganha de uma Inglaterra, de uma Espanha, tipo, a gente acorda, tipo assim, é uma seleção grande, é o jogo da minha É, vida. Contra aí o chega Canadá, na óbvio que não é Venezuela. nesse nível de, tipo assim, Espanha, né? Elas ali estão... Deixa elas no cantinho deixa elas delas. lá, não vamos nem As comentar coisinhas sobre. delas. Mas, tipo assim, você entra com uma visão diferente. Eu acho que a seleção entrou muito tranquilinha Muito no tranquila. amistoso. Eu tipo acho que assim, por vai isso ser elas fácil. estavam com o ego delas Tanto que, tipo, absurdo. depois do primeiro jogo que a gente goleou, cara, a seleção parecia que tinha comido uma feijuca do Rio todo jogo. Do Rio, em Do específico. Rio em específico, entendeu? Tinha amassado uma feijuca e entrou em campo. A gente não via uma jogada criativa, a gente não viu o meio de campo jogar, a gente não viu o ataque jogar, a gente não defesa, viu então, nada jogar. um beijo. Nem entrou em campo. O Arthur ficou. Elias também estava cego, porque ele não fazia uma Uma substituição. substituição. E, Ah, e mas- quando fazia, não fazia sentido, era tipo, tirou a goleira, colocou uma atacante. Tipo isso. Então, assim, dito isso, 2-0 Brasil em cima do Canadá. Nossa, Aumentei, dito tudo né? Era isso. Era 1-0. 2-0, Não, muito 2-0 agora também. Tá, então mudou. Tá bom. E Ok, aí? arrasou. Temos um FIFA Series, então, bem, Bem esperançoso. interessante, eu acho que sim. Tô mais confiante.
Depois do que você falou, tá mais Depois ela meteu o pau na seleção. Depois dela, esperava 2 gols da Costa Rica e esperava não 5 do Brasil. Mais esperançosa, então. Sim, agora tô acreditando. Mas Eu agora, acredito um pouco mais. eu acho que todo mundo, depois desse discurso, deveria assistir o FIFA Series, né? Porque foi muito bom. Inclusive, torcer pelas nossas canarinhas não serem igual a Isa, que não acredita no nossa Eu equipe. acredito. Mas vamos lá. Estamos chegando ao fim de mais um Resenha Delas. Você que assistiu o episódio até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, meninas. Se despeçam aí. Tchau, gente. Muito obrigada por acompanhar. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. E a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau, gente. Não esqueçam de acompanhar nossas redes, nosso Instagram, @pitaco_do_bem. E também o nosso canal do YouTube e o nosso canal no Spotify. Inclusive, faremos alguns conteúdos sobre o FIFA Series no Instagram, então fique por dentro para você saber das nossas canarinhas, saber se a gente acertou o placar. No caso, eu vou acertar e ela não, porque eu boto fé na nossa equipe. Vamos ver. E é isso, lembrando que o programa teve apresentação minha, Isabela Cristina, comentários de Mel Belay, Isa Pulso, Beatriz Custódio, apoio de José Benedito Guerreiro e de Karina Farias e realização do nosso querido Pitaco do Bem. Tchau, gente, muito obrigada pela audiência. Eu acho. Calma aí. Os caras estão gargalhando. Mano, absurdo.